Pessoal, bora falar de coisa boa? Glória a Deus, aleluia. Aqui é o seguinte, a gente está agora na página 43, tá? Então a gente já até abordou isso aqui, até já falou basicamente, né, sobre isso aqui. A questão da higiene e tudo mais, isso aqui é bem básico, né? Não precisa demorar nisso, todo mundo sabe. A questão da rotina do pastor que ele vai tratar aqui, você tem os seguintes tópicos que estão em tela: visitação pastoral, coisas que o pastor deve evitar na visitação, tá? Zelando pela edificação da igreja, setas nas encruzilhadas, nunca reclamar das atividades ministeriais. Então, com isso aqui a gente segue até a página 47, tá? Esses são os tópicos que tem até a página 47. Qual é o texto base que eu peguei para a gente discutir esses temas? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Presta atenção. E a oração, de novo, e a oração da fé salvará o doente, não é o azeite. Muitas pessoas do ramo neopentecostal entraram nessa moda, entraram nessa ideia de que alguns objetos podem carregar o poder de Deus, pode absorver o poder de Deus, poder curativo, poder libertador, poder de espantar demônios. Aí o cara entrega uma rosa, o cara bebe um copo com água, o cara joga um tonel de azeite na cabeça, o cara joga azeite em tudo que é lugar, passa azeite nas paredes, passa azeite na porta, passa azeite no carro. Teve um que disse que o mundo ia se acabar, mas se você se lambuzar de azeite, você ia sobreviver. Loucura. Loucura. A única coisa que vai acontecer é você fritar no sol, a temperatura que está, você vai virar um frango frito de tanto azeite, né? O pessoal passa lambuz de azeite. Então não é o azeite que cura. O azeite, essa unção que é aplicada sobre essa pessoa, é apenas um memorial, é apenas uma simbologia, é algo que complementa apenas. O que vem a trazer a cura é a oração. Desde que a pessoa que recebe a oração tenha fé e creia e busque em Deus, também a pessoa que está orando crê que Deus cura, que Deus vai realizar um milagre. Então essa interação com Deus vai trazer a cura, porque quem cura é Deus que cura, não é o azeite. Então a oração da fé sarará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito. Quem pode tudo é Deus, tá? Mas a oração de um justo pode muito, porque se estiver em acordo, em harmonia com a vontade de Deus, se realiza. Quem faz milagre não é nem eu nem você. Quem faz milagre é Deus. A gente ora. Nós somos veículos por meio do qual Deus opera milagre. Mas, novamente, quem opera milagre é Deus. A minha obrigação é crer, é me santificar e é impor a mão. Mas quem opera o milagre é Deus. Deixa eu só terminar a leitura e já passo. Veja só. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Maravilha, né? Texto da carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 20. Pode falar, vai. Pode dizer. Essa interpretação aí que quem faz o milagre é Deus e não quem está orando, pode. Não abre um vazio aí que qualquer um pode fazer isso, porque quem faz o milagre não é Deus? Olha, o que acontece é o seguinte: ela abre a possibilidade, né, a oportunidade para que qualquer pessoa que queira se envolver tenha espaço. O que é diferente do que acontecia na época da Igreja Católica, que só o sacerdote tinha esse privilégio, essa autoridade. Na época, quando a Sagrada Escritura começou a ser priorizada, né, o sola Escritura, voltar à Escritura,
foi entendido que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E aqueles que estão em Cristo Jesus, exercem, a partir da fé, a partir da obediência a Cristo, um sacerdócio. Como que funciona esse sacerdócio? Desde que a pessoa se dispõe a ser usada por Cristo, ela seja um veículo, Cristo pode utilizar-se dela, tá certo? Valer-se dela para operar maravilhas, para operar milagres. Então, abre o leque, abre a oportunidade. Abre o leque. Agora, e o dom da cura fica onde aí, se essa pessoa pode orar e ter fé e Deus fazer um milagre, mesmo ele não tendo o dom da cura? O dom da cura, como é que funciona? Veja, vou dar um exemplo bem besta aqui. Qualquer um de nós, se pegar uma receita na padaria, pode fazer um pão. Sim. Você pega, você vai seguindo lá e você faz. Não sai uma coisa que preste muito, mas você faz um pão. Agora, uma coisa é você conseguir, por meio de uma receita, fazer um pão. Outra coisa é você ter um talento, você ter um presente de Deus, é um dom. Então, você tem um talento, você tem um preparo para fazer. Aí o cara, o padeiro, ele não faz só aquele pão, ele faz qualquer pão que ele quiser. E ele faz com perfeição e fica maravilhoso. É a diferença. Então, o Espírito Santo, uma vez que nós somos templo e morada, e ele está em nós, e ele é soberano, ele pode usar qualquer pessoa que ele quiser, estando em comunhão com ele. Ele pode usar para curar, pode usar para profetizar, pode usar para operar uma maravilha. Só que algumas pessoas que ele soberanamente determina, decide, ele vai entregar um dom, ele vai entregar uma ferramenta de trabalho. O dom, as pessoas às vezes têm um entendimento equivocado de dom. O dom, ele não é entregue à pessoa como gratificação à importância da pessoa. O dom é entregue pelo Espírito Santo para o bem da igreja, para o bem da comunidade, para o bem dos irmãos. Então, não é tanto porque você é importante, mas sim porque o Espírito Santo é soberano. Então, o Espírito Santo vai lá e levanta pessoas para serem profetas. Levanta pessoas para imporem as mãos e orarem por cura. E aí ele vai operar essa cura por meio daquelas pessoas. Tudo bem que os outros irmãos podem, em certas ocasiões, orar e Deus curar. Mas existem pessoas que o Espírito Santo levanta para este ministério. Se você for ver, por que restringiu então esse você deu só para os presbíteros e pastores? Porque aí é uma questão ministerial. Porque aí é uma questão... Mas automaticamente se torna espiritual também. Exatamente, só que no sentido de ser espiritual, não anula. Por quê? Porque aí é uma questão dele estar ordenando, ele está organizando a ação da igreja. Então fala, olha, se você tem essa necessidade, você tem líderes que você tem que consultar. Por quê? Se você deixa isso aberto para a pessoa chamar qualquer um para o ajudar na sua enfermidade, para o ajudar no aconselhamento, você não tem como saber se aquela pessoa vai trabalhar de forma correta, de acordo com o Evangelho. Então Tiago organiza. Você tem uma necessidade, você tem um problema, você tem uma doença, chame os presbíteros, ou seja, chame aqueles que estão à frente, que são líderes e que tem que se responsabilizar pelo cuidado do corpo de Cristo, da igreja. Então ele está organizando para que as pessoas elas chamem a liderança, confiem na liderança e, por outro lado, a liderança exercite o seu chamado, o seu ministério. Não deixe isso largado. Por quê? Muitas das vezes que você vê o seguinte: a pessoa tem um problema e os seus líderes, muitas das vezes, não vou apontar culpados aqui. Eu vou dizer, o que acontece é que às vezes os líderes nem sabem, nem imaginam que a pessoa tem um problema. A culpa é de quem? É deles que não se interessam, é das pessoas que não chamam. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é olhar para a Sagrada Escritura e ver que Tiago nos aconselha a comunicar nossa necessidade, a chamar para uma liderança para atender num problema de enfermidade, por exemplo. Então ele estabelece esse tipo de interação. Então olha, existem pessoas que estão à frente, pessoas que são responsáveis por isso. Mas não teve ninguém que me acudiu. Então Deus vai colocar um irmão para te ajudar, Deus vai colocar uma irmã. Só que às vezes o que você vê é uma inversão. A pessoa primeiro vai na profeta fulano de tal, vai no fulano de tal, vai no irmão tal, vai na irmã tal, mas nunca chega nas suas lideranças.
nunca conversa, nunca interage, nunca comunica para eles. E aí fica essa situação na qual a pessoa acaba sendo atendida por alguém que não tem a doutrina cristã, e essa pessoa acaba às vezes arrastando essa pessoa para uma heresia. Como a gente vê às vezes na igreja, às vezes aparecem os caras prestativos, querem se envolver com tudo, querem fazer tudo. Mas vez ou outra, quando você começa a ver a pessoa na casa de um, na casa de outro, no culto aqui, no culto ali, na campanha doméstica, daqui a pouco você começa a ver as heresias. Mas fulano disse isso, mas fulano pregou isso. Por quê? A pessoa quer criar um espaço para ela propagar aquelas ideias malucas dela. Aí ela fica bem prestativa. Não, ela vai na casa de um, vai na casa de outro, vai na campanha, vai no evangelismo, vai por quê? Ele quer espaço. Esse é o perigo. O Tiago falou, não chame a liderança, temos presbíteros. Mas eles não estão muito afim, o problema deles, é a responsabilidade deles. Um doente não pode orar por outro doente. Exatamente, aí a responsabilidade deles de estarem prestando esse auxílio, está cuidando, está zelando pela vida da igreja. Eu aprendi também que quando uma vez você vai orar por um doente, principalmente um enfermo na cama, eu já vi muito isso. Vai ter pastor de igreja gritando. Meu Deus do céu. O cara já está morrendo. Aí você entrou já nisso que a gente vai falar de visitação pastoral, que ele vai abordar aqui. Então, o que ele fala de visitação pastoral? A visitação tem um objetivo, cada coisa tem um objetivo. Então, por exemplo, a pessoa vai até a igreja em culto de terça. Qual é o objetivo? Doutrina. Doutrinação, não é pregação explosiva, é doutrina. A pessoa tem que voltar para casa sabendo que ela foi ensinada. Hoje a gente abordou esse texto aqui, a palavra de Deus corrigiu isso, falou isso, essa tem que ser minha atitude. Num culto de quinta-feira, geralmente eles direcionam para campanhas, o poder de Deus, de cura, de libertação. Então está direcionado para isso. O pregador tem que pregar nesse viés, tá? Domingo de manhã, escola bíblica dominical, ensino da palavra de Deus, tá ok? Uma visita, ela tem o objetivo de levar a pessoa, tá certo? Comunicar à pessoa um amor fraternal, comunicar à pessoa que a igreja se importa com ela, que a igreja se preocupa com ela e cuida dela. Então, quando você vai fazer uma visita, você tem que ser comedido, você tem que ser moderado. Então, tem lugares onde as pessoas gostam de agito, barulho, pula-pula, correria. Tem pessoas que lidam bem com isso, gostam. Mas tem pessoas que não suportam isso. Isso é contra doente. Exatamente. Tem pessoas que se escandalizam com isso. E aí, numa situação agravante que você colocou, na doença, a pessoa está doente, ela está abatida. Exatamente. Ela está às vezes cansada, porque num processo ainda, febre, fraqueza. Então qualquer coisa causa dor de cabeça. Então cabe o que? Prudência. Uma prudência. Quando vai fazer uma visita a uma pessoa doente, por exemplo, você primeiro tem que comunicar para saber se você pode ir lá. É o primeiro passo. Uma ligação, ou chegar, manda uma pessoa primeiro, vai lá, agendar. Olha, a gente pode fazer uma visita? Tem condições de você nos receber? Sim, não. Às vezes a pessoa está num estado de enfermidade, ela não tem como receber uma visita de 3, 4 pessoas. Aí o pastor vai ter que ir só ele. Então é uma situação, por exemplo, você está internada. Aí você vai levar um monte de gente para uma sala de hospital, para uma quarto de hospital. Às vezes não tem nem quarto, você está num corredor, numa maca. Então não tem como você levar uma equipe. Vai poucas pessoas de confiança. Então vai, e aí o que você vai ministrar à pessoa? Primeiro, você não pode chegar lá prometendo que você não pode entregar. A primeira coisa que muitas pessoas querem fazer: não levanta dessa cama porque Deus está te curando agora, vamos arrancar aqui esse estupro de você e esses remédios joga no lixo e você está curado. Determine a sua vitória, determine a sua cura. Isso aí é irresponsabilidade. Eu não curo ninguém. Exatamente. Nos Estados Unidos, um desses movimentos aí malucos, os pais foram, olha só o aperreio. Acho que o menino tinha leucemia. Os pais foram, não, eu determino a sua cura, você está curado, tenha fé, um ato de fé agora, joga fora os remédios, a insulina. Tá, jogou fora. E o menino, ele aguentou. Tá bom, eu tô curado, né? Tô curado. Aí o dia seguinte,
eu estou passando mal. Os pais, não, isso aí é o diabo, tem que me enganar você, não sei o quê. Tá bom. E o menino ficando fraco, estou passando mal, estou ruim. Não, porque a gente determinou, está determinado. Se determinou, está determinado, não podemos voltar atrás. Qual foi o resultado? Morreu. E a imprensa caiu em cima, caiu matando. Destruiu a igreja, destruiu os pais, idiotizou os cristãos, que eles não vão atacar só aquela igreja, eles não vão atacar só aquela família, eles vão idiotizar todos os cristãos, todos os religiosos, sendo que isso é loucura da cabeça de gente irresponsável, completamente irresponsável. Então não prometa que você não pode entregar. Quem cura é Deus, não é você. Você tem que ir lá primeiro levar uma palavra de fé, uma palavra de conforto. Então você trazer a pessoa uma palavra da parte de Deus, onde mostra que Jesus Cristo está presente no meio da aflição, que Jesus Cristo é o mesmo, que Ele tem poder para curar, mas nós temos que aceitar uma coisa que muitas das vezes a gente não aprende a lidar com isso, mas tem que aprender, uma coisa chamada soberania de Deus. Quem disse que Deus é obrigado a curar? E se Ele não quiser? Se Ele não quiser, uma coisa é certa, Deus salva através de Cristo Jesus. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e se arrependeu dos seus pecados, você é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você é salvo por Ele. Só que, independentemente da questão salvífica, você é salvo por graça em Cristo Jesus. A questão de cura, questão de riqueza, enriquecimento, tudo isso são outras variáveis que podem acontecer ou não, dependendo muito da soberania de Deus e da nossa atitude. Tem situações que nós mesmos causamos. Se você, ao longo de 30 anos, comeu torresmo, tá certo? Comeu bacon, comeu aquelas carnes cheias de gordura, você vai entupir suas veias, meu querido. Independentemente de você ser um cristão salvo ou não, você vai ser um cristão salvo que vai morrer num AVC e vai chegar no céu e falar: opa, chegou mais cedo? Você estragou seu corpo, não foi Deus, né? Pode falar. Mas com base bíblica, como Pedro entrou no templo e tinha aquele homem lá pedindo esmola, inclusive não tinha dinheiro, não tinha prato, mas o que tinha era isso. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exatamente. Ele não colocou uma posição de fé para mandar ele levantar? Aí é a comunhão que você tem com Deus. Aí, então Pedro e João, da intimidade que eles tinham com Cristo, do nível de sensibilidade espiritual que eles tinham com Cristo, eles sabiam que tinham a autoridade, o aval de Cristo para curar. Sim. Então Cristo lhes deu essa autoridade. Eles sabiam disso, mas eles tinham confiança, confiavam em Deus. A confiança plena em Cristo, de que uma vez que eles, em nome de Jesus, mandassem aquele homem levantar, por Jesus ter poder e por Jesus querer curar, iria ser curado. Curado em nome de Jesus. Infelizmente, como ele andou, ou ele poderia não andar, né? Exatamente, aí vai a questão da soberania de Deus. Só que aí o que acontece? A gente não faz teologia em cima de especulação. Então, o que acontece em relação a Pedro, Tiago, João, os apóstolos, Paulo, Filipe, é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Então, como o profeta, como é que o profeta sabe que Deus está mandando uma profecia, Deus está falando uma profecia? Porque ele ouve a voz de Deus, porque ele pede sinais para Deus, os sinais acontecem, e ele vai lá e entrega a profecia. Relacionamento. Então, tem pessoas que não têm relacionamento e querem ganhar no grito. E aí Deus não. E quem tem intimidade hoje com Deus, porque o Deus é o mesmo, né? Aí é a questão: a quem tem será dado, a quem não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Ele acha que ganha no grito. Ele chega e grita, e pula, e soa, e roda, e faz, e no final foi só barulho. Não acontece. Por quê? Porque não tem. Então, mesmo que ele queira dizer que tem, queira mostrar que tem, mas na verdade. Se você for olhar também, pegando o gancho que está vendo aqui o apóstolo Paulo, Sim. Quando enterraram ele, que diz que quando encostaram nos ossos dele, ressuscitaram. De Eliseu. Então você vê que ali
A sombra de Pedro, quando passava, o pessoal colocava os mortos lá, colocava os enfermos lá. Muito disso era a fé das próprias pessoas. E a intimidade que ele tinha com Deus também. O homem de Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, a ligação que ele tinha com Deus. Mas aí, quando você vai orar pelo enfermo, o que vem mais a cura para ele é a fé de quem está orando? Ou é a fé de quem está recebendo a oração? Existe a situação A e também existe a situação B. Tem pessoas que oradas e na verdade a fé não estava tanto na pessoa. Você viu a passagem lá de Jesus lá com aquele homem lá que pediu para curar a filha dele? Que Jesus perguntou para ele. Exatamente isso que eu estava lembrando. Então a situação na qual o cara foi muito sincero. Mas ele falou, e Jesus falou assim, você crê? Primeiro ele falou assim, eu creio. Aí depois Jesus falou, me ajuda na minha incredulidade, exatamente, porque ele já estava muito decepcionado, então ele tinha um problema em crer, né? E aí ele foi sincero, ele foi completamente sincero, e aí Jesus assumiu. Mas se você for analisar essa situação, Júnior, quando ele disse que ele crê, ele estava falando para Jesus, eu creio que o Senhor tem poder para fazer isso, agora eu não tenho. Exatamente. Exatamente essa colocação. E depois que ele falou assim, não, me ajuda na incredulidade. Porque a questão é, você crê? Então que ele crê que Jesus tenha poder? Tem. Então Jesus fez um monte de milagre já. Então, ele tem poder. Agora, se eu creio, já é outra coisa. E aí ele já estava com dificuldade, porque ele já tinha ido em muitos lugares. Então, ele foi muito sincero, pediu ajuda. Falando sobre cura aí, a gente vê no passado mais pessoas sendo curadas. Hoje é porque as pessoas não oram mais nesse sentido, confiando mais na medicina, e houve um esfriamento. A mudança que teve na sociedade foi muito grande. A mudança que teve na sociedade foi muito grande. Então o que acontece? Pessoal, não conversa paralelo não, porque senão atrapalha. Veja, a mudança que teve na sociedade foi muito grande. Então hoje as pessoas ficaram muito céticas, ficaram com muito receio, muita dúvida. Então você tem hoje muitas coisas que roubam a oportunidade da gente desenvolver a espiritualidade. Muito entretenimento, muitas bobagens, tá certo? Muita socarrice, muita palhaçada. Então a pessoa vai perdendo aquela seriedade no relacionamento com Deus e vai perdendo também aquela autoridade de Deus para expulsar demônio, impor as mãos, né, para curar. A pessoa vai perdendo aquele feeling, vamos colocar assim, né, aquela sensibilidade no relacionamento com o Espírito. Então a sociedade de hoje ela está entrando num processo de decadência espiritual cada vez maior. A gente tenta comunicar a nossa fé para os nossos filhos, eles nos ouvem e nos respeitam, mas você sente que existe ali uma barreira, e essa barreira muitas das vezes é construída dentro da escola, dos questionamentos constantes, da ridicularização, e aí na escola faltam pessoas para colocar o contraponto. Fala, olha, muito do que se chama ciência hoje foi inventada por cristãos, por pessoas que creem em Deus, que criam em Deus até o fim da sua vida, e que foram grandes cientistas, grandes desbravadores, grandes inventores. E hoje você pega um monte de professorzinho comunista que se aproveita de toda essa ciência que os cristãos ajudaram a construir contra o cristianismo, criando dúvidas, criando um ceticismo terrível em relação à fé, uma ridicularização. E aí quando você vê isso, você vê de geração em geração, isso vai decaindo cada vez mais, tanto que se cumpre aquela palavra de Jesus: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Quem fez essa pergunta não foi em qualquer, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele deixou uma incógnita. Então é uma situação que hoje é observável. A gente vê cada vez mais a fé decaindo. Então é uma necessidade, um apelo, né, a um retorno a alimentar essa questão do relacionamento com Deus, porque se não fizer isso, é tudo destruído mesmo. Então a visitação pastoral, ela tem esse viés. Quando o pastor se desloca para fazer uma visita, não é a questão, não, porque ele vem, ele vai falar um monte de teologia, um monte de filosofia. O objetivo não é esse. O objetivo é uma figura de autoridade.
O seu pastor pode ser até um semi-analfabeto, mas ele é uma figura de autoridade espiritual. Exatamente, é o anjo da igreja. Então ele chega e ele, na sua simplicidade, vai comunicar algo da parte de Deus. Então ele vai pegar um trecho bíblico, sem muita complexidade, sem se estender muito, falando de forma tranquila, tá certo? Quem fala com autoridade não precisa gritar, porque não é o grito que vai fazer com que você ganhe o respeito das pessoas, e sim a seriedade como você fala. Então vai comunicar ao enfermo uma palavra de consolo, de fé. Você está tendo problemas familiares, brigas, então vai trazer a paz, uma palavra que enfatize a união, a paz. Você tem pessoas sedentas ali para conhecer o Evangelho, você vai trazer uma palavra evangelística ali, que vai trazer as pessoas para conhecer Jesus Cristo, se render a Jesus Cristo. Então você vai aplicar essa palavra, tá certo? Com muita tranquilidade. Você vai orar, e aí quando você ora, você está abrindo a oportunidade para que as pessoas peçam um direcionamento na sua oração. É a melhor coisa. Por quê? Vai existir o aconselhamento e vai existir a visita. A visita não pode ser demorada, porque quando a visita se estende muito, ela torna-se importuna. E aí, nessa importunação é que muitas pessoas acabam se fechando para o Evangelho. Se a visita for rápida e deixar saudade, aquela pessoa fica ativada. Ou ela vai na igreja, querer saber um pouco mais, ou ela vai querer mais visitas. E aí você vai alimentando. Você vai, você quer o discipulado então? Você quer ajuda para você ir até a igreja? Quer frequentar um culto de domingo? Quer frequentar uma EBD? Você vai cativando a pessoa. Mas desde que você faça de uma forma comedida. Você faça ela com tranquilidade, sem se estender, sem gritar, sem rodar, sem apontar, criticar, descer o pau. Às vezes a pessoa é um idólatra ainda, mexer em questão das idolatrias ou de outras religiões. Você não vai salvar ninguém por meio dessa confrontação. Você vai pregar a única palavra que salva, que é a cruz de Cristo. A única coisa que salva é a cruz de Cristo. Então Paulo diz: não quis saber mais nada entre vós senão Cristo e esse crucificado. Então quando você prega a Cristo, que foi crucificado por nossos pecados e que ressuscitou e que está à destra de Deus, você está pregando mensagem salvífica, tá certo? Então a partir dessa visita, você cativou aquelas pessoas. Aí você abre a oportunidade, a gente vai orar. Quer que a gente ore por uma questão específica? Ore por a questão financeira. Já sabe, tem problemas financeiros aí. Ore por a questão de relacionamento. Já sabe, tem brigas aí. Ore por a questão de saúde, sabe? Alguém está enfermo aí. Você vai conseguir uma abertura para um direcionamento numa estratégia dessa. Orar. O Daniel Berg usava isso para evangelizar. Ele batia na porta das pessoas e perguntava: tem alguém aí que precisa de uma oração? É difícil alguém não querer. Eu disse: não, por favor, venha cá, ore pelo quê? Ore pela questão, a gente está brigando muito e tal. Aí ele começava orando, só que na oração ele começava a pregar. E aí infiltrava na oração trechos bíblicos de aconselhamento. E aí terminava a oração, se ele sentia que o pessoal abriu espaço, pregação. Aí começava, trazia uma pregação, já fazia o apelo. Oh, meu Deus do céu! Olha o tamanho dessa igreja. Então você vê, através do que? Através de algo assim. Através de algo assim. Eu não sei onde que eu ouvi, eu não sei se foi na sede ou aqui, que teve um irmão que foi fazer uma visita numa aldeia, um missionário que foi na aldeia, chegou lá nessa aldeia, tinha uma prateleira cheia de Deus. Ei. Cada um tinha um nome, esse aqui, e tinha um que não tinha nome. Olha. Aí ele perguntou: e aquele ali? Aquele não tem nome. Aí ele falou assim: quem está aqui colocar um nome nele? Ele falou assim: mas que nome você dá? Jesus. Olha, só que estratégia de Paulo. O que Jesus faz? Aí ele foi falando o que Jesus faz. Coisa maravilhosa. Foi falando todinho. Entendeu? Aí, olha a porta que ele abriu para a pregação. O que Jesus faz, meu irmão? Paulo usou isso. É tudo que eu queria. Paulo usou isso aí, exatamente isso. O altar é o Deus conhecido, um altar vazio. No altar vazio ele colocou Jesus lá. Aquele ali, o azeite, ela é uma norma daquele que tem que ser o azeite ou pode ser outro produto? Olha, conforme a orientação bíblica, e a gente não gosta de mexer, seguindo até provérbios, não movais os marcos antigos, é azeite. E se você não tiver o azeite, você não pode ungir. Aí você tem uma situação, por exemplo, de não ter azeite, que pode parecer absurdo, mas não é.
Então você vai num lugar que é muito desprovido, tem lugar que não tem nem comida, meu irmão. O pessoal comer, então vai ter azeite. Do galo ainda que é caro. Então, às vezes a pessoa, ela sente aquela necessidade de cumprir. Então, pega ali água, irmão, pega alguma coisa assim. Jesus fez na terra lá. Jesus cuspiu e fez do outro. Aí, para não causar muito escândalo, pega uma água ali, meu irmão, passa na cabeça da pessoa, acabou. Coisas que o pastor deve evitar na visitação, a gente já está discutindo sobre isso, que é a questão de evitar você ficar adentrando em certas questões que a pessoa não abriu para você. Então, muitas das vezes, a pessoa, por boa vontade, ela quer trazer um aconselhamento, já quer engajar um aconselhamento e começa a mexer em questões matrimoniais, questões de filho. Por exemplo, vai em casa, você percebe, tem filhos usuários de droga, tem filhos na criminalidade, ou tem filhos no homossexualismo. Aí o cara já fica naquela para pegar um gancho, né? E já querer trazer uma palavra direcionada nisso aí. E é um grande risco, porque pode ser que essa abordagem não seja aceitável no momento. Pode ser que seja uma questão muito controversa, muito delicada, tá certo? E as pessoas não queiram ainda que isso seja tocado. Então, isso vai ser abordado conforme você vai ganhando a confiança, conforme você vai tendo mais liberdade e conforme a pessoa mesmo vai abrindo para você. Então, pastor, sobre isso aqui, pronto, a pessoa perguntou. Se ela perguntou, ela te deu liberdade para você falar. Aí você vai na palavra de Deus e fala, ó, é condenável pela Sagrada Escritura, mas você tem que continuar amando a pessoa, ajudando ela, e a gente vai orar, a gente vai aconselhar, mas você, por ser o pai, a mãe da família, você tem que impor certas coisas. Então a gente vai trabalhando conforme a pessoa vai abrindo. Se você tentar forçar, pode ser que você feche essa porta para sempre. Coisa, eu já vi erros de pastores visitando até presbíteros, a pessoa já está doente, já está lá na frente. Aí chega lá, em vez de falar coisa boa, não, minha irmã estava assim também, morreu. A pessoa está com uma tosse e fala, o meu cachorro antes de morrer estava com essa tosse aí. É muita imprudência, Então, a pessoa está dizendo a palavra de honra. Você tem que pensar uma coisa, se você não for lá para ajudar, não atrapalhe. Não atrapalhe. Então, você não consegue falar trazer uma palavra de edificação, não traga uma palavra de destruição. Fique quieto, não vai, exatamente. Nem pegue, nem se mexa, porque senão você vai acabar atrapalhando. Isso serve para todas as áreas. Todas, meu Deus do céu, todas. Se não puder ajudar uma pessoa, também não atrapalhe ela. Agora, melhor é ajudar, melhor é dispor para ser uma bênção na vida das pessoas, dar um conselho bíblico, ouvir. Tantas pessoas precisam ser ouvidas. Às vezes a pessoa, irmão, não é tanto uma pessoa que tem conhecimento bíblico, por exemplo. Não é tanto que você vai falar uma coisa que ela não sabia, não é tanto isso. Às vezes o que ela precisa é ser ouvida, ser compreendida, ser abraçada. Ela estava sobrecarregada às vezes de tantas coisas, tantos problemas, e ninguém que compreendia ela. Já parou para pensar que tem pessoas que servem a Deus sozinho na casa dela? A gente às vezes se esquece disso, né? Que graças a Deus tem abençoado, Deus tem salvado. Mas tem pessoas que ele é a única pessoa que serve a Deus na casa dele. É o dia inteiro, é crítica, é zombaria, é desafio, é chacota, é humilhação. Constante ali, constante. E se ela falar um grãozinho de coisa, já é acusação. Mas você não é crente? Você está falando? Você tá... É isso aí. Exatamente, é o que acontece. Tudo que a pessoa precisa é recebida, é ser abraçada, tá certo? É ser ouvida. Enquanto eu ouvi esse dia, no programa evangélico no rádio, o pastor falou que estava na padaria, uma forma de evangelizar. Ele falou que estava na padaria, aí ele foi para o caixa. O rapaz que estava na frente dele, a conta tinha dado R$23 e alguma coisa. Passou um pouquinho. Você ouviu essa? Não, mas eu já imagino. Aí ele falou que quando ele foi pagar, a moça pegou, olhou de novo. Falou, mas o rapaz da frente deu o mesmo valor. Aí falou que até o momento não entendeu nada. Aí ele pagou. Aí a moça virou para ele assim, hoje é dia de jogar. E por quê? Não, porque deu tal número, agora jogar no lixo. Olha. Aí ele falou, não.
Ele falou, não, porque aí entrou no salmo. Sim. Aí ele falou assim, não, mas a numeração é essa. Ele falou, por isso eu falo da palavra de Deus. Ganhou a moça. Que maravilha, que linda. Deus abriu a porta para ele pregar ali na fila do caixa. Que estratégia maravilhosa, né? E é uma coisa assim que surgiu no momento e ele teve aquela sensibilidade do Espírito Santo para entender o que ele estava falando por meio daquela estratégia. Uma coisa